over the hills and fall for what? She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Olá, meus amigos e amigas. O meu nome é Rodrigo Pinto e eu sou palestrante do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Hoje nós falaremos sobre harmonia fluídica, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e nas palavras do nosso Mestre Jesus. Hoje nós falaremos sobre o quão importante é o papel dos fluidos energéticos dos nossos pensamentos em nossa vida cotidiana. Nesta época de extremas provações que nós estamos vivendo, de extrema dificuldade que nós estamos passando como sociedade e como seres humanos, se faz muito necessário que as nossas vibrações sejam as mais elevadas. E existem formas de elevarmos a nossa vibração e mantermos a nossa harmonia fluídica num estágio sempre equilibrado. Evidentemente, nós sabemos que as situações cotidianas elas vão fazer com que as nossas energias, os nossos estados fluídicos, eles oscilem muito. Terão dias que nós estaremos vibrando positivamente, e tem dias que nós estaremos vibrando negativamente, dependendo da ocasião e da situação que se apresenta. Entretanto, nós sabemos que existem duas formas de aprendizado que a vida nos oferece. E nós somos gratos por ambas as formas porque elas ensinam igualmente o amor e a dor. Infelizmente, nós, ainda como seres em evolução, galgando degrau a degrau, acabamos optando pelo árduo caminho da dor e do sofrimento. Poucos são os irmãos que adotam as veredas do caminho do amor. O caminho do amor, ele, por vezes, parece ser um caminho mais difícil e tortuoso. Às vezes, nosso estado vibracional vibra num tom tão baixo, mas tão baixo, que acabamos nem sequer cogitando a possibilidade de escolhermos o caminho do amor. Mas existe a tentativa e a sobretentativa e as formas de conseguirmos passar por cima das nossas próprias dificuldades. Os espíritos mais elevados, os nossos guias espirituais, eles nos acompanham nesta jornada desde o nosso encarne. Naquele momento eles são designados para prestar todo o auxílio espiritual, inspirando boas decisões e bons pensamentos. Através deles, nós conseguimos nos conectar com os espíritos ainda mais elevados e com os nossos amigos celestiais, para que possamos seguir a nossa missão aqui na Terra. Mas para a gente entender um pouquinho sobre a nossa missão, nós temos que entender o papel dos fluidos na nossa vida. O que são fluidos? Fluidos são todo tipo de energia. Todas as matérias que constam no nosso universo e em todo o cosmos é composta por energia fluídica em diferentes estados. O melhor exemplo que podemos dar de energia fluídica é o nosso próprio pensamento. O pensamento é a energia mais sutil e poderosa que existe em todo o universo. E ele pode moldar ambientes formando uma egrégora energética, assim como pode também destruir ambientes formando uma atmosfera tóxica.
Quem nunca entrou em algum ambiente e se sentiu mal, com uma energia pesada, uma energia densa, e acabou não se compatibilizando com essa energia e acabou saindo daquele ambiente? Ao passo que muitas vezes também nós entramos em determinados ambientes, falamos com determinadas pessoas e sentimos uma energia vibrante de amor, de acolhimento, que nós não conseguimos explicar em palavras, porque por vezes a gente não troca nenhuma palavra com essa pessoa, apenas a presença dela já nos deixa mais confortáveis, nos deixa mais desarmados, digamos assim. Isso também é muito comum. Essa é uma troca fluídica que nós fazemos. Todos os seres humanos são como verdadeiras antenas que captam as energias que estão no ambiente e também distribuem estas energias para o ambiente. Nós trocamos o tempo todo. É diferente da física, né? Na física, os opostos se atraem. Já no campo espiritual, fluídico e energético, os iguais se atraem. Então, é muito comum que nós possamos atrair tanto espíritos elevados com os nossos pensamentos, como também espíritos menos elevados que estão num processo de degradação moral semelhante ao nosso. A isso a gente dá o nome de obsessão espiritual. Muitas vezes a obsessão espiritual, e a gente que trabalha nas casas espíritas, nós nos deparamos muito com estas situações de pessoas que atribuem a responsabilidade de seu estado energético aos seus companheiros espirituais que se afinizaram com o nosso padrão vibracional. Entretanto, nós sabemos que tudo tem um início. E nós dizemos que 80% da responsabilidade para a cura de um indivíduo, isto é, para a sua elevação energética, independe das suas companhias espirituais, mas sim do quanto ele consegue agregar fluidicamente numa esfera espiritual, numa esfera ambiental, o quanto ele consegue fortalecer-se com energias fluídicas positivas. E existem muitas formas de conseguirmos elevar as nossas vibrações espirituais. A principal delas é a prece. A prece é a forma que nós temos de nos conectarmos com a espiritualidade, de pedirmos aconselhamento espiritual e de instantaneamente mudarmos o nosso padrão de vibração energética, de vibração fluídica. Nos harmonizamos através da prece. Mas de que outras formas nós podemos exercitar essa nossa vibração positiva energética para com os nossos irmãos? Além da prece, que é um verdadeiro pulso de energia, como se fosse um rastro luminoso diante de uma vastidão de escuridão. Além dessa maravilhosa ferramenta que é a prece, nós também exercemos a nossa elevação fluídica através da benevolência. Quando nós emprestamos os nossos ouvidos a quem queira desabafar, quando nós somos pacientes, quando nós desejamos um bom dia ou uma boa noite para qualquer pessoa, nós estamos cumprindo com um gesto de benevolência. Parecem coisas simples. E, de fato, a caridade não precisa ser algo rebuscado. Não precisamos ser Madres Teresa de Calcutá, São Franciscos ou indivíduos elevados fazendo grandes atos. A caridade e a benevolência, ela é feita através dos pequenos atos cotidianos. Ter a paciência de não entrar em conflito com um indivíduo,
ter a empatia de calçar as suas sandálias e sentir a dureza do seu caminho, ter a amabilidade de dar um abraço a quem se sente carente, estender a mão para aquele que precisa de um afago e sempre ter uma palavra positiva para auxiliar o seu irmão. Essas são as melhores formas de nós conseguirmos aumentar o nosso padrão vibracional e nos conectar com os bons espíritos que nos auxiliam nestas tarefas cotidianas. Sabemos que é difícil, sabemos que haverão ainda muitos obstáculos e muitas tentações que vão diminuir o nosso padrão vibracional. Mas não é importante a quantidade de vezes que nós vamos oscilar energeticamente, mas sim a velocidade com que nós vamos conseguir sair deste estado negativo e passar para um estado de equilíbrio, de harmonia energética. E é isso que nós buscamos, meus queridos amigos. A harmonização através dos nossos atos e pensamentos. Como eu disse anteriormente, o pensamento ele é muito poderoso. Ele é capaz de construir e desconstruir. Ele é capaz de elevar e também diminuir. Portanto, aquilo que nós pensamos é necessariamente aquilo que nós vibramos. Cuidemos, pois, dos nossos pensamentos, pois são eles que moldam a atmosfera que nós estamos. Para com os nossos familiares, para com os nossos lares, para com as pessoas com quem amamos. Precisamos dar valor para as pequenas situações cotidianas, porque elas são a verdadeira aprovação. Os pequenos atos, os pequenos gestos, as pequenas oportunidades que a vida nos dá para nos tornarmos seres mais evoluídos, mais elevados. Um aperto de mão, um carinho, um afago, uma palavra positiva podem fazer toda a diferença na vida das pessoas. Então, que nós possamos sempre vibrar nesta energia de amor, de paz e de serenidade, para que possamos atrair para nosso convívio espíritos com esta mesma elevação moral que nos auxiliarão com boas inspirações para o nosso dia a dia. E que possamos também auxiliar os irmãos que não estão num momento de paz, sejam eles encarnados ou desencarnados, que possamos estender a nossa mão a estes indivíduos, porque até mesmo diante de um processo obsessivo, nós conseguimos auxiliar os nossos irmãos. Nós estamos, de certa forma, tratando de nós mesmos e dos irmãos que estão ao nosso redor. A todo momento, a todo instante, nós estamos fazendo trocas com a espiritualidade, trocas fluídicas, trocas energéticas e trocas com as pessoas que estão junto de nós. Portanto, meus amigos, orai e vigiai. E mais do que isso, segui as palavras do nosso Mestre Jesus. Ama teu próximo como a ti mesmo. Tenhas empatia e se coloque no lugar do teu irmão. Muito bem, pessoal. Com essas palavras, então, eu me despeço. Agradeço muitíssimo a oportunidade de me reunir aqui com vocês através deste vídeo, através deste canal. É um prazer imenso estar de verdade podendo trocar estes conhecimentos, trocar esses fluidos com todos. De coração, espero que aquilo que te aflinja passe e não esqueça, tudo passa, isso também passa. Então não se preocupe, depois de toda a tempestade, sempre vem o sol e sempre vem um outro dia.
Que a paz de Cristo esteja com você. Que assim seja.